Tu aí, analista de Twitter, tu acha que sabe mais de LoL do que as lendas do nosso cenário, como Ranger, Baiano, Eza, Pixnin, Minerva? Então tu tá perdendo tempo, acesse agora river.com/Rakan, registre-se e faça seu primeiro depósito utilizando o cupom RAKAN100. Com isso tu vai ganhar 100% de bônus do primeiro depósito até R$550, ou seja, depositando 100 ganha mais 100, depositando 500 ganha mais 500 e assim por diante. Tu pode literalmente dobrar o teu dinheiro apostando em jogo de fada. Então acesse agora river.com/Rakan e garanta o bônus utilizando o código RAKAN100. Lembrando que a River é para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade. O Fluxo chegou com força na franquia, mas depois de um ano com desempenho não tão satisfatório, decidiu mudar o projeto, apostando em novos talentos e botando fé nos moleque. Em contrapartida, temos alguns nomes bem conhecidos no Academy. E para entender como funciona o planejamento do Fluxo, eu troquei uma ideia com o Doran. Queria agradecer primeiramente ao Doran por ter aceitado o convite de falar comigo, a Keila do Fluxo por ter facilitado tudo desde o começo, e ao próprio Fluxo por ter liberado o Head Coach. Salve, rapaziada, eu sou o Doran, coach do Fluxo Academy, tenho 22 anos e tô aqui para falar um pouquinho para vocês de como vai ser esse início de trabalho no Fluxo, beleza? Legal. Passando para a primeira pergunta já, o Fluxo veio com uma proposta diferente, né, de juntar alguns jogadores da Trainee, que é o caso do Forlin e o Shoska, junta com um jogador que tem experiência de 1 ano de CBLOL, que é o Julieira. Como que essa junção pode dar certo junto com os outros dois que já estavam no elenco do Academy? Cara, levando em consideração que 4 pessoas desse time estavam dentro do Fluxo, né? Tanto o Shoska e o Forlin que estavam na Trainee e o Ankrat e o Kik que já estavam no Academy. A junção dos 4 por si só já é muito boa, porque todo mundo mais ou menos sabe como funciona, como o nosso trabalho vai funcionar. E a vinda do Julieira pode agregar muito, principalmente para os rookies que a gente tem, sabe? Eu acredito que o Julieira já tem experiência suficiente. Na época que eu estava na PEN com ele que estava nesse papel, pode-se dizer assim, de rookie. Pessoas ajudaram muito ele nesse desenvolvimento e eu acredito que agora chegou a hora dele de ajudar tanto in-game quanto out-game os shows que o Forlin a se desenvolverem como jogadores. Eu acredito que esse é o principal fator que vai ter peso nessa contratação de um player mais experiente como o Julieira para os rookies, que no caso é o Forlin e o Shoska. Quanto ao Kik e ao Ankrat, é aquilo, já sabem como funciona mais ou menos, os dois já têm uma certa experiência no CBLOL Academy, então só vem agregar aí. Você deu uma comentada sobre o Julieira, que na época que você estava na PEN ele era tratado como rookie e tal. E ele é um jogador que já passou pela sua mão, né? A dúvida é, como a staff vai lidar com esse jogador que é tão pronto e maduro pro Academy? E se ele vai ser tratado como um líder dentro de jogo? Você já deu uma comentada, mas se quiser falar mais sobre... Cara, eu acredito sim que ele tem esse papel de liderança dentro do jogo, até pela personalidade do Julieira. Em relação a como a staff vai lidar, é muito fácil lidar com o Julieira. Pelo menos pra mim, eu sempre fui muito próximo dele, a gente sempre foi muito amigo. Então eu sempre tive muita facilidade para lidar com ele. A gente sempre teve muita liberdade, tanto para passar feedback, quanto para conversar, tanto por questões dentro de jogo, quanto por questões fora de jogo. E só tem a agregar de novo. Tipo, ele é um jogador muito fácil de se conviver em relação a isso. Claro, ele tem uma postura de líder, então é parte do trabalho dele também, jogando com esses rookies que ele tem, chamar mais atenção dentro de jogo, até fora de jogo ele ter mais essa postura. E a gente está usando isso sim e está sendo algo bem legal para os nossos rookies e para o resto dos jogadores também. Quanto a Steph, pô, pra mim é muito fácil trabalhar com ele, tá sendo muito legal trabalhar com ele de novo. Bom, já que a gente falou um pouco sobre o AD Carry, a gente viu nas escalações oficiais da Riot que o Griff também tá escrito como AD Carry, e a pergunta é se ele é uma real alternativa pro bot, talvez um reserva pro Julieira, ou ele vai atuar de alguma outra forma na equipe? Então, mano, o Griff é um jogador da minha confiança, um jogador que já trabalhou comigo também, assim como o Julieira, na mesma época, por sinal, ele estava comigo até um split antes do Julieira, mas eu não tenho planejamento de usar nenhum sub, pelo menos durante esse primeiro split. Por quê? Eu não quero parar o nosso trabalho com as 5 peças. Eu quero que seja um trabalho contínuo até o final do split. Até porque é o que a gente propõe, né? É uma das nossas propostas, é a proposta do projeto do CBLOL, que é fé nos moleques, então a gente não quer parar de dar continuidade ao trabalho que a gente tem com os 5. O Griff é uma pessoa que, além de ser da minha confiança, é um jogador muito bom, é uma pessoa que consegue agregar tanto dentro de jogo quanto fora de jogo, tanto para o Julieira e para o Kik, quanto para mim na staff, ele consegue agregar bastante. Mas o principal motivo, eu acredito, que chamou bastante atenção nossa para a contratação do Griff é com o programa de co-stream do CBLOL. Passou a ser algo bem relevante pra gente, até porque o Griff é um cara muito carismático, é um cara que faz um conteúdo muito legal e tá aí sempre disposto para ajudar a gente. Você comentou um pouco que o Griff pode ser benéfico com relação ao Kik também. Falando um pouco sobre ele, há um tempo atrás ele fez o role swap dele, né, de mid para suporte,
E eu considero Uhum. que esse Holy Swap já é algo bem concretizado, né? Tendo em vista que hoje ele já está se enquadrando entre os melhores suportes do Academy. Então eu gostaria de saber de você se ainda existem fragilidades nele nessa rota ou se ele já está totalmente adaptado assim ao suporte. O Kiko é o jogador que mais me surpreendeu de longe quando eu entrei aqui, sabe? Ele é um jogador que eu já tinha tido algum contato com ele, porque a gente treinou bastante contra na época da PEN, só que ele estava no mid nessa época. Eu não tinha muito conhecimento de como ele estava atuando como suporte, até pelo fato de ano passado eu não ter ficado muito no Academy, eu ter focado mais na Ignis. E, cara, ele me surpreendeu bastante. Ele é um jogador extremamente inteligente, um jogador extremamente bom mecanicamente também. A noção de mapa dele é muito boa, ele sabe jogar muito bem junto com o Ancrate, e até pelo fato de a gente ter mantido o Kik e o Ancrate juntos, facilita bastante a vida deles, sabe? Porque eles já estão acostumados a jogar juntos, principalmente o mapa, já há mais de um ano juntos, né? Então é algo que pô, me surpreendeu bastante, mano. O Kik é um jogador que eu não vejo ele tendo muita abertura para você abusar. Mas, claro, mano, todo jogador, principalmente de Academy, tem fraquezas. Só que não é algo que a gente quer expor Claro, claro. publicamente, né? Com certeza. Não, complementando até, eu lembro na época que ele era o mid da Fúria, eu achava assim, ele... Cara, ele era absurdo, ele era muito bom Sim, pro nível Academy, tanto que foi pro CBLOL, pra NTZ, acabou sim. não dando certo no final das contas, e quando ele fez esse Holy Swap pra suporte, eu fiquei bem em Bem dúvida, curioso, assim, né? na minha cabeça, sabe, em doubt, porque, pô, cara, ele era um dos melhores mids do Academy, subiu pro CBLOL, e por conta de um split que ele não conseguiu performar, ele vai fazer esse Holy Swap estranho e tal, mas assim, ele é um cara que manteve o nível dele bem e por mais das dúvidas lá no começo, ele evoluiu o suficiente pra gente já colocar ele ali em top 3, top 4 Com suportes certeza. A do gente pode Academy. ver, mano, tipo, o que ele não deve nada para o que ele era no mid, sabe? Pô, quando ele jogava mid, eu achava que a Kali dele era embaçada, era a Kali mais difícil de jogar contra do campeonato by far, na época que ele era um mid laner, sabe? Eu acredito que ele é um suporte hoje muito completo e que ele conseguiu trazer muitos pontos positivos do mid pro bot, do Uhum. mid pra lane dele. Ele Faz continua sentido. sendo um jogador muito bom. Sobre o Shows, que ele sempre foi tido como um grande talento desde a solo kill e tal, muito novo, com muitos pontos, e acabou indo pro fluxo. E ele teve um bom tempo de maturação no trainee. Se eu não me engano, ele tá tipo no trainee do fluxo desde que começou, então lá se vão 4 splits, eu acho. E eu gostaria de saber se ele tem potencial pra bater de frente com o Diog, com o N, que são os melhores mids do Academy. E se no final do split aí talvez ele esteja concorrendo a algum prêmio de revelação, de melhor mid. Cara, com certeza o shows que ele tem capacidade sim de bater de frente com o George, de bater de frente com o M. O Shoska ele é um moleque muito talentoso. Além dele ser muito novo e muito talentoso, a curva evolutiva dele tem sido muito boa. Ele tem mostrado evoluindo mais e é cada vez mais rápido, sabe? Claro, as premiações são sempre no final do ano, então, claro, se tiver algum prêmio de revelação na qual coloque os jogadores do Academy em pauta, ou um prêmio de melhor mid laner que coloque os jogadores do Academy em pauta, ele pode ser sim uma das pessoas a brigar por esse prêmio. Claro que ele é um look, tem muito para mostrar do trabalho dele ainda, tem muito para amadurecer ainda, e, pô, convenhamos, é um moleque de 16 anos, a gente tem que ter essa consciência de que ele vai precisar sim de um tempo para amadurecer não só como um jogador, sabe, mas como um profissional em vários sentidos. Não que ele não seja um bom profissional, um bom jogador, claro que não. Mas ele tem 16 anos e a gente não pode excluir isso do fator, certo? Não, Então é um sim. trabalho que a gente tem que levar em consideração. Trabalhar com um player muito novo e com pouca experiência é um trabalho diferente do que é trabalhar com um jogador como o Dioge ou como o N, que são jogadores que já são experientes pra caramba, que já estão aí há um tempo dando resultados, se consagrando em alguns resultados, sabe? São jogadores já consagrados, pode-se dizer assim. Eu concordo, eu gostei muito da sua resposta, até porque é uma coisa que até eu conversei com os chefs lá da Liberty, que assim, o Academy, além de ele formar jogadores de LoL, né, formar atletas de esportes, ele também é tido como para formar seres humanos, né, então você tem um moleque assim de 16 anos que, porra, saiu de casa muito cedo pra correr atrás do sonho dele e tal, é muito importante trabalhar esse interpessoal dele, né, e assim, pelo que eu vejo de fora, ele me parece um moleque bem respeitoso, assim, e tal, então... Tenho Demais. certeza Ele que é bem tranquilo. vai ser Ele tá feito num um bom bom caminho, trabalho sabe? com ele aí. Com certeza. A gente falou um pouco sobre todas as posições, basicamente, do fluxo. Então, passando para Jungle, o Ancrat recentemente fez um bootcamp para a Coreia, né, justamente com outros jogadores aí. E eu gostaria de saber se isso contribuiu positivamente para a mecânica dele, tomada de decisões, e se caso a resposta seja positiva, de que forma ele pode ajudar o fluxo com isso.
Com certeza, quando você vai para a Coreia, você tem um contato com uma cultura diferente, com um jogo totalmente diferente do que é jogado aqui no Brasil, na solo queue principalmente. Isso vai te agregar alguma coisa, tanto mecanicamente quanto em relação ao decision making. Você está indo para um lugar onde os jogadores são melhores do que o da nossa região, isso é um fato, sabe? Onde a solo queue é melhor, onde tem muito mais gente jogando, onde você está imerso a um ambiente de competição. E querendo ou não, eles foram lá, ficaram todos juntos no mesmo ambiente de competição, onde todo mundo estava jogando solo queue o dia inteiro, onde os jogadores que foram para lá se ajudavam, brincavam uns com os outros também quando algo dava errado, isso não é um problema, isso faz parte do processo também. Então, com certeza, isso agrega. E quanto ao que isso pode agregar para a gente do fluxo, cara, eu acredito que tanto ele quanto o Julieira, que foram nesse bootcamp, voltaram bem mecanicamente, voltaram legais mecanicamente, e estão conseguindo dar ideias diferentes de como a gente pode lidar com situações por conta da experiência que eles tiveram na solo queue na Coreia, além do contato que eles tiveram com outros jogadores de outras escolas diferentes lá na própria Coreia, sabe? Então, o que eles trouxeram de lá, tanto no contato com a solo queue coreana, com pessoas que estão lá, trabalhando lá, tanto com jogadores de outros times que foram para lá, foi muito válido para a gente. É algo que vai agregar sempre, tanto para o jogador quanto para o time que esse jogador jogar, quando ele voltar da Coreia, por exemplo, né? Eu considero, inclusive, muitos pro players, né, vão pra Coreia, vão pra Europa, enfim, pegam mais de 1.000 pontos na solo queue e a galera começa a falar muito bem deles nas redes sociais. E assim, cara, eu tenho um pensamento que, cara, solo queue é solo queue, seja no Brasil, seja na Coreia, seja na Europa, no NA. Isso não vai mudar exatamente, tipo, vai fazer um player mediano se tornar um player ótimo jogar solo queue na Coreia. Mas, assim, com certeza contribui muito do ponto de vista que ele enfrenta pessoas, ou enfrenta jogadores que têm pensamentos diferentes do Brasil, tem raciocínio mais rápido, talvez. Então, acho que ajuda muito no micro e no macro também, que ele pode passar isso para um Shoska da vida aí, que vai ter o seu primeiro split, forlin, etc. Eu acho que a experiência de ir para a Coreia é algo único, sabe? A vivência que você tem lá, você está indo para outra cultura, você está indo para outro lugar do mundo completamente diferente do que a gente está, sabe? Sim. Só por isso eu acredito que já vale. Quando você se coloca em um ambiente, principalmente durante um mês, onde você está totalmente imerso no jogo, jogando uma solo queue que vai te puxar muito mais, que vai extrair muito mais de você, você tende a evoluir mais, sabe? Da mesma, e, tipo, eu concordo com você que isso não vai fazer um jogador mediano se transformar num jogador excelente, principalmente no intervalo de um mês, pode dizer assim, mas com certeza vai agregar em coisas bem específicas. Sim. Tanto na tomada de decisão, lá você é muito mais punido de forma muito mais rápida, então as suas tomadas de decisões, querendo ou não, elas têm que ser mais rápidas. Mecanicamente, vão existir muito menos janelas para você abusar, e eles vão abusar muito mais das janelas que você dá individualmente, sim, sabe? Então, com certeza vai agregar sim, e agrega sim um jogador. Claro, quando a gente vai falar de jogar CBLOL, jogar Academy, é um jogo completamente diferente do que a solo queue da Coreia, sabe? Completamente diferente. A gente não pode levar a solo queue da Coreia como uma realidade no mundo que a gente vive, no cenário que a gente joga, sabe? Porque não é. É completamente, sim, diferente a solo queue coreana do CBLOL Academy, tá ligado? A gente não pode ir para lá e voltar como se tudo fosse regra. Tudo que a gente fez lá e tudo que a gente foi punido lá fosse regra, até porque são duas regiões completamente diferentes, dois playstyles completamente diferentes. Não diria nem de playstyle, mas são duas regiões muito diferentes, sim, sim, que abrangem muita coisa, sabe? Uma pergunta mais voltada a você, Doran. Uhum. Você já teve em equipes muito consolidadas, né? Você era da PEN, que foi campeã do Academy, depois você foi pra Cade, que foi campeã do Academy. E assim, depois disso você passou um tempo fora do circuito principal da Riot, fez parte da Miners Ignis, e eu queria saber de você, se você acredita que esse bootcamp na Ignis, esse tempo que você passou lá, foi uma experiência que vai te ajudar nessa volta ao Academy de alguma forma. Cara, então, muita gente pode enxergar isso como um downgrade, mas eu acredito que é só uma oportunidade diferente, sabe? Querendo ou não, é um cenário diferente, é um ecossistema diferente, são players diferentes, são pessoas muito diferentes com quem a gente vai trabalhar. O tato e o contato que a gente tem que ter com as nossas jogadoras é algo diferente do Tier 2, sabe? Então eu não vejo isso como algo negativo ou como um downgrade, como muita gente pode pensar, não. Principalmente porque o time que eu trabalhei foi um time que eu gostei muito. Foi um time que, desde o final do ano passado, parte delas estavam juntas e pô, foi um prazerzão trabalhar com elas. Felpina, Yumin, Arima, Exilada, Vitória, Rick, pô, maravilhosas. Foi muito legal trabalhar com elas e com certeza isso me
me trouxe skills, me permitiu evoluir como profissional, sabe? Me trouxe skills que eu não tinha e me permitiu me evoluir mais como profissional. Claro que a gente não para de evoluir por estar no Academy, por estar em qualquer outro lugar, certo? Mas eu acredito que foi uma oportunidade bacana, assim, que isso vai agregar para mim, pro coach que eu sou hoje, pro treinador que eu sou hoje no Academy. Assim como se eu subir ou se eu fosse subir pro seu. Uma pergunta da torcida agora, eu entrei em contato com o pessoal do Inferno Roxo, então um salve pra galera do Inferno Roxo aí, obrigado pela participação. O que vocês veem de ponto positivo em relação à mudança da line? Mesmo mantendo 2 jogadores que já conhecem como o fluxo funciona, né? No caso são 4 jogadores, né? Porque os 2 do trainee também. Cara, é muito fácil falar disso, até porque uma das mudanças da equipe foi minha entrada, então se eu posso falar um ponto positivo é eu estar aqui, sabe? Segundo, eu acho que o Julieira, além dele já ter trabalhado comigo, eu achar que eu e ele somos uma dupla muito boa juntos, é um jogador muito experiente, que ele vem de um split ruim no CBLOL, mas ele é um jogador que eu acredito muito nele, ele tá mandando muito bem. Veio da Coreia, veio esquiladaço da Coreia, tá mandando bem, e ele vai ser uma ponte muito legal pro Shosuke e pro Forlin conseguirem evoluir, tanto dentro quanto fora de jogo, que eu tinha falado com você, sabe? Que eu tinha conversado com você. Ele, por ser um jogador mais experiente, por já ter estado nessa posição de rookie, vai conseguir ajudar muitos dois diretamente e já está fazendo isso, tanto dentro quanto fora de jogo. Então eu acredito que tanto essas 2 mudanças, tanto eu quanto ele, são bem positivas por conta disso. Enquanto ao Forlin e o Shosuke, cara, são jogadores novos que estão maturando na nossa trainee há 1 ano e eles merecem essa oportunidade, sabe? E eles estão mandando muito bem, os 2 são extremamente esforçados, ficam o dia inteiro jogando solo kill, escrevam muito bem, são pessoas muito tranquilas de se conviver, são pessoas que tanto aceitam quanto passam feedback de uma maneira muito tranquila, e eu acho que deu liga, sabe? Tá dando uma liga legal esse time. Tá sendo um time que tá sendo gostoso de trabalhar. Que é o mais importante, né, no final das contas. Sim. Uma pergunta que eu tô fazendo para todas as equipes é o seguinte: o que a gente pode esperar do Fluxo Academy no final do split? Por exemplo, a torcida pode esperar um título, ou é um projeto mais de desenvolvimento a longo prazo, ou é um projeto para criar jogadores pro CBLOL? O que a gente vai estar comemorando no final desse split? Cara, assim como o nosso CBLOL, que tem esse projeto, né, o Fé dos Moleques, é um projeto a longo prazo, sim, e, cara, ganhar é consequência, sabe? O nosso objetivo principal é que os nossos jogadores estejam preparados para jogar CBLOL. É que os nossos jogadores, em alguma hora, eles possam subir para o CBLOL. A gente consiga formar esses jogadores de forma legal, sabe? De forma positiva. Agregar na formação deles, tanto como pessoa, que nem a gente conversou aqui anteriormente, quanto como jogadores, certo? Principalmente a gente está vindo aí com o Shosuke, que é um moleque que tem 16 anos, muito novo. Forlin é um moleque que tem 18, 19 anos, muito novo também. É uma excelente oportunidade para eles, sabe? Para eles se mostrarem, para a gente conseguir trabalhar eles. E, cara, a gente vai estar comemorando no final desse split com certeza um bom trabalho, independente do resultado e a evolução de todos esses jogadores. E esperamos que todos estejam preparados e aptos a jogar CBLOL em alguma oportunidade. É aquilo, a gente está seguindo o mesmo molde do nosso planejamento do CBLOL, que é nosso slogan, né, que é fé nos moleques. É uma coisa até que eu falei com todo mundo, o pessoal da Fúria falou isso, da Liberty, da NTZ, assim, existem projetos e projetos, né, existem projetos que tem um cara experiente, 4 rookies, que é o caso da Fúria, por exemplo, com o NeiZZ, existem projetos que tem um rookie, 4 caras experientes, que é o caso da Vivo Cage, mas assim, ninguém entra no campeonato pra ficar em 8º lugar, em 9º lugar, em último lugar. Com certeza não. Com certeza mas não. assim, é o que você falou, né, cara? O importante é comemorar esse bom trabalho, cara. Eu gostei muito dessa frase especificamente, porque o que coroa um bom trabalho não necessariamente é o título. Comemorar que daqui a pouco um jogador sobe, tenha um bom split no CBLOL, tenha uma continuidade. E eu acho que é isso que o Fluxo é hoje, né? Com o projeto do Fé nos Moleques e tal. Então, eu acredito que é um projeto que tem muito a agregar pro cenário. Sim, cara, ganhar é consequência. Eu posso ter uma line com 5 jogadores CBLOL no Academy, eu posso ter uma line com 5 rookies no Academy. Vai continuar sendo consequência do seu trabalho durante o split. Sim. Quantas vezes a gente já viu o Dream Team aí tomando taca, independente da liga que ele tá, sabe? Então, pra gente faz muito sentido apostar nesses novos jogadores. Cara, caso a gente ganhe o campeonato, vai ser muito bom. Isso vai ser consequência de tudo que vai acontecer dentro do campeonato. Até porque, convenhamos, mano, ganhar ou não, ganhar jogos ou não, são muitas variáveis que estão incluídas aí, sabe? Então agora o nosso foco é que esses jogadores evoluam, que eles estejam em um ambiente onde eles consigam evoluir de forma saudável, principalmente os nossos 2 rookies,
E no final do split, no final do ano também, a gente está comemorando um bom trabalho e a capacidade de alguns desses jogadores, se não todos, subir para o CBLOL. E pra finalizar agora, cara, uma pergunta até bem parecida com a que eu fiz pra Liberty, mas não tem como fugir desse ponto. Queria saber pro Fluxo como é que vai ser jogar com tanta vantagem no campeonato, tendo em vista que os demais times só vão ter 4 bans, que a Catarina do Chosca vai estar sempre banida. Cara, então, é sempre legal. Eu, pelo menos, sempre gostei de ter jogadores que têm pocket picks muito específicos, sabe? E é um pick, tipo, quando eu entrei no time, eu fiz essa brincadeira com o Shows, que eu já troquei ideia com ele sobre esse pick, sabe? Não acho que é impossível aparecer por aí, mas eu também não acho que a gente esteja naquela situação de que, tá open, pega, tá ligado? Saquei. Pode ser que vocês tenham algumas surpresas aí durante o campeonato, com certeza. Até porque o Chosca ele é um moleque aí que tem 15, 16 anos e é muito fácil de trabalhar, por exemplo, trabalhar uma pool nova em torno dele, né? Um cara que, porra, muito esquilado. Tem muito tempo ainda, desde, né? porra, sei lá, 13 anos coleciona ponto na solo kill e conta challenger, então eu imagino que seja muito fácil trabalhar em torno dele um novo pocket pick ou a própria Catarina, masterizar mais ainda ela e enfim. Com certeza. O que eu posso te garantir é aquilo, né? Tipo, ele não vai ser limitado a esse campeão. Com certeza não, sabe? Mas durante o campeonato, pode ser que tenha surpresa por aí. É bom a rapaziada se cuidar aí com a Catarina do Choscão, né? É bom ficar de olho, tomar cuidado quando vai draftar contra ele, porque um let pick Catarina aí, em certas situações pode fazer um estrago. Já teve gente ganhando CBLOL com let pick Catarina, não teve não? Eu não sei, eu realmente não consigo estar nesse o Yodão não picou, pô, contra... Mas foi no último game? Foi, não foi? Tipo, é que eu lembro que o Kami picou e tomou pica. E aí depois o Yoda picou e bateu no Kami. Foi uma parada assim. Não lembro eu se foi não o vou saber game. dizer 100% se isso realmente aconteceu. Caralho, mas, pô, eu vou pesquisar, se não aconteceu, eu vou cortar. Se não acontecer, pode ser que aconteça agora, tá ligado? Vamos ver. Mas é isso aí. Queria agradecer ao Doran por ter aceitado o convite de trocar uma ideia com a gente e também ao Fluxo por ter liberado ele. Então, se você quiser mandar um recado pra torcida aí, a hora é agora. Eu queria te agradecer também, Rakan News, pelo espaço que você está dando para a gente poder falar um pouco sobre o início do nosso projeto e agradecer para toda a torcida do Fluxo, principalmente ao Inferno Roxo, por todo esse carinho que vocês têm dado para a gente. Tem sido algo que é muito acolhedor e é muito gostoso a gente poder trabalhar com o carinho da torcida dessa forma. E podem esperar da gente um bom trabalho. Sabe? Podem esperar que nós vamos dar o nosso máximo para que a gente consiga desempenhar bem e formar o máximo de jogadores possíveis nesse tempo que a gente tiver junto, beleza?